Fala galera, trazendo para vocês aí mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo o glossário do mundo trader. Então nos outros vídeos eu trouxe aí o glossário do mundo cripto. Então agora eu vou começar a falar um pouco de termos que a gente vê mais dentro dessa parte de operar, de fazer trade. Selecionei aí alguns termos que eu considero importantes. Posso ter esquecido de algum. Com certeza tem muitos termos dentro desse glossário que eu não coloquei, né? Porque envolve muito mais uma parte gráfica, uma parte um pouco mais técnica, mas eu tentei trazer termos que eu vejo que são muito usados e que gera dúvida aos novos, e muitos aí não fazem muita ideia do que significa, tá? Então vamos pro vídeo de hoje, mas antes, deixa aquele like, queria agradecer a todos aí pelos 600 inscritos, o canal tá crescendo, fico muito feliz de poder estar contribuindo de alguma maneira para vocês, então deixa aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo de hoje. Então, hoje falando de glossário do mundo trader, como vocês estão vendo aqui, o primeiro termo que eu trouxe é bolha. E o que é uma bolha? Uma bolha financeira acontece quando ativos, como ações, bitcoins, empréstimos, hipotecários, começam a ser negociados a preços muito acima do valor real. Ou seja, quando há uma visão distorcida do valor desses ativos. Qual a origem do nome bolha? Vem da estabilidade desse processo. Como ele é totalmente baseado em especulação, basta algo pequeno para a bolha estourar, causando uma queda brutal e rápida dos valores, deixando os investidores com prejuízo alto. Então, basicamente, é quando um ativo ou algo cresce simplesmente por especulação, sem um fundamento ou sem uma verdadeira razão. Para essa bolha estourar é muito fácil, né? Porque não tem algo que sustente esse crescimento, algo que realmente levou aí, construiu de maneira forte o ativo. A trade ou trading é o ato de comprar ou vender. Fazer um trade, você está comprando e vendendo. Indicadores são ferramentas de gráficos de ativos, indispensáveis para a maior parte dos investidores e traders que utilizam análise técnica para realizar operações. Então, as análises técnicas envolvem gráficos, né? E dentro desses gráficos a gente utiliza indicadores. Então, esses indicadores são ferramentas dentro, né, dessas análises que a gente faz. Existem várias ferramentas. FIIs é taxas, não tem muito o que definir. Profit significa um lucro realizado. Pump representa uma alta repentina do preço de um ativo. Dump representa uma queda repentina de um ativo. Pump e dump é um termo que pode ser traduzido para o português como inflar e largar. Isso resume de que se trata de uma fraude que visa manipular o mercado financeiro. O objetivo é inflar o preço de um ativo de maneira artificial e então vender por um preço mais alto. E isso acontece muito. Então, as pessoas que estão por trás aí desse pump dump, que tem o objetivo realmente de aplicar esse golpe financeiro, eles pegam um ativo que provavelmente está com pouco valor de mercado, eles conseguem manipular o preço subindo e através de diversas maneiras aí de marketing, boca a boca, de fake news. Tem muitas estratégias que eles utilizam aí para trazer muitos investidores. É basicamente uma pirâmide em que os investidores iniciais, né, que se posicionaram ali naquela moeda, eles querem trazer novos investidores para fazer a moeda subir de maneira muito forte, para que eles tenham liquidez e despejem as suas moedas, né, vendam suas moedas em valores mais altos para fazer aí muito lucro e deixar o pessoal que comprou mais alto ali com a moeda desvalorizada, né? Porque as pessoas que compraram ali antes de fazer esse pump dump, elas vão ter muito lucro. E as pessoas que compraram lá em cima, elas vão se ferrar. Eles vão deixar um prejuízo muito grande no bolso das pessoas que entraram ali no topo, porque na maioria das vezes são projetos ou moedas aí que não tem fundamento, que não vão crescer, que vão ficar ali estagnados e que realmente a pessoa ela provavelmente nunca mais vai ver esse preço, vai chegar, vai ter o ativo ali no preço que ela pagou. Bullish, boom ou touro, a gente fala muito de bull market, né, de mercado bullish, touro. Então é um comportamento agressivo do gráfico de baixo para cima, subindo, imitando uma chifrada de touro, caracterizado por uma subida grande e uma descida curta. Então é um momento de mercado que no gráfico, o ativo ele tá subindo muito e descendo pouco, subindo muito e descendo pouco, porque é normal essas oscilações, só que dentro do mercado bullish, ele mais sobe do que desce. Então o mercado ele tá sempre em tendência de alta. No mercado bearish, ou bear market, como muitos chamam, ou mercado urso, comportamento agressivo do gráfico de cima para baixo, descendo, imitando patadas de um urso, caracterizado por uma descida grande e uma subida leve. Então, nesse mercado, o comportamento é o oposto do mercado bullish. Então, aqui, o ativo ele cai
muito e sobe pouco, cai muito, desce pouco, cai muito, desce pouco. Então a tendência gráfica, né, no mercado bearish é de queda. Volume. Esse indicador mostra o interesse por parte dos investidores do mercado. Se há interesse, há negociação e certamente a possibilidade de ter movimentos fortes em determinada criptomoeda. Com baixo volume é difícil de interpretar o movimento de certa criptomoeda, pois é a liquidez que traz segurança para as operações. Então os volumes, eles trazem ali a quantidade de pessoas ali que estão comprando e vendendo. Quanto mais dinheiro tem ali, né, mais pessoas e dinheiro envolvido, mais volume vai ter para aquela moeda. Então se tem mais gente vendendo e comprando, a gente tem mais liquidez. E isso geralmente é o que atrai, sim, os investidores para investir num projeto. Porque moedas com pouco volume tem pouca negociação e possivelmente aí, né, provavelmente pouquíssima liquidez. Então o volume ele está associado realmente a esse interesse dos investidores, essa força de interesse das pessoas negociando um ativo, né, o valor que tem ali dentro do mercado. Bandas de Bollinger, indicador gráfico. Esse indicador gráfico ele é analisado para oscilações, ele é usado para medir oscilações, volatilidade. Média móvel, resumidamente, calcula uma média de preço de um ativo com base em seus períodos anteriores. Então, por exemplo, uma média móvel de 21 períodos calcula o preço médio desses 21 períodos. Se o período for 21 dias, é a média de preço desses 21 dias. Se for um gráfico de 5 minutos, toma como base os 21 candles de 5 minutos como base para formar o preço médio. Para quem não entende muito de gráfico, existem tempos gráficos, tá? Então tem tempo gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos. Tem vários tempos gráficos aí e cada tempo gráfico tem seus candles, tá? E esses candles, eles representam exatamente o tempo gráfico. Então, o gráfico de 1 hora, por exemplo, ele forma candles de 1 hora, que duram 1 hora. E esses candles, tá? Os valores médios, tá? De cada período é somado e dividido pelo número de períodos para dar essa média móvel. Então, se a gente estiver falando aí, como no exemplo, né? Se você calcular a média de 21 dias, um gráfico diário, você pegar os últimos 21 dias e dividir por 21, você vai ter a média móvel de 21 períodos. Candlestick, eu falei de candle, mas talvez muitos não saibam, mas é aquela barrinha que aparece no gráfico, tanto verde quanto vermelha. Então, candlestick nada mais é do que um instrumento para fazer uma análise gráfica de ativos de renda variável, como ações, mini contratos, por exemplo. Ele representa graficamente o preço de um ativo ao longo do período que você quer analisar. Então, esse candle, se você estiver analisando num gráfico de 1 hora, ele está baseado exatamente nessa 1 hora. Ele vai começar e terminar ali, e a duração desse candle vai ser de 1 hora. Se for um gráfico de um dia, vai ser um dia. Tá? Proporcional ao período que você quer analisar. Então, ele tem a abertura, então é o preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio do período. O fechamento é o preço pelo qual foi fechado o último negócio do período. O máximo é o maior preço negociado. Aí o mínimo é o menor preço negociado. Então, como vocês podem ver aqui no candle, quando a gente pega aqui, tá vendo ali na parte, tanto quanto o candle verde quanto o vermelho, o close é o fechamento. Então, é o preço pelo qual foi fechado o último negócio do período. Open é a abertura, tá? Então, o primeiro preço ali negociado. E tá vendo esses pavis que tem, tanto em cima quanto embaixo? Eles levam ali, eles chegam exatamente no maior valor e no menor valor que aquele ativo atingiu durante esse período. Então, se for um candle de 1 hora, então a gente vai ter ali na pontinha do pavio em cima o maior preço que atingiu nessa 1 hora. E embaixo, o menor preço negociado dentro desse período. E o que acontece o que caracteriza a cor desse candlestick? Se o ativo ele subiu em relação ao anterior. Então, se o preço ele termina acima do candlestick anterior, ele está subindo. Se ele termina abaixo, ele está descendo, ele fica vermelho. Então, verde é significativo aí para ganhos, né, para aumento do preço. E vermelho, diminuição do preço. Short, apostar na queda de uma moeda. Long, é apostar na alta de uma moeda. Gap, então gap financeiro no trading é a falta de cotação por um determinado período de tempo. Com uma mudança no preço de cotação de um ativo quando este retoma a sessão de trade do mercado, tá? Então é basicamente ali por um determinado momento a falta de cotação desse ativo. Spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda no livro de ordens. Pode ser visualizado como um gap entre o verde e o vermelho no market depth. Buy wall, sell wall. Então, uma ou várias ordens no book com o mesmo preço, formando uma parede no market depth. Terminamos aí a nossa parte 1
do Glossário Trader. Agora a gente vai ter aí a parte 2, onde eu vou trazer mais alguns termos bem interessantes do mundo trader. Espero que tenham gostado. Se o vídeo fez sentido para você, reveja ele, anota aí alguns termos para fixar o que você viu aqui hoje, tá bom? Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho para você estar sempre recebendo os vídeos que eu estou postando. E até a parte 2, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!